Máximo divisor comum. Máximo divisor comum, representado por MDC, de 2 ou mais números inteiros positivos, é o maior número que está na lista de divisores de cada um desses números simultaneamente. Os divisores de um número inteiro são os números que, quando dividido por esse número inteiro, deixam resto zero, ou seja, trata-se de uma divisão exata. Com base nessa ideia, podemos dizer que essa lista de divisores nunca passa do número que estamos analisando. Para facilitar a determinação do MDC, vamos utilizar um famoso teorema da matemática, conhecido como Teorema Fundamental da Aritmética. Esse teorema permite-nos realizar a decomposição de um número em fatores primos, ao afirmar que todo número composto pode ser escrito como produto de números primos. Vamos analisar 3 formas diferentes de se encontrar o maior divisor comum entre 2 ou mais algarismos. A primeira forma a ser estudada vai ser através do conjunto dos seus divisores. Vamos ter que encontrar um divisor comum. Imagine 2 ou mais números inteiros positivos. Agora vamos listar os divisores desses números. Quando realizamos essa listagem, percebemos a existência de divisores em comum, isto é, divisores que aparecem ao mesmo tempo em mais de uma lista. Ficou confuso? Veja o exemplo a seguir. Vamos encontrar o conjunto dos divisores de 10, de 15 e de 20. Observando o conjunto dos divisores, podemos perceber que o maior divisor comum entre os 3 algarismos é o 1. O algarismo 1 é o maior divisor comum aos 3 algarismos. Agora, vamos determinar o MDC através do algarismo de Euclides, ou como muitos conhecem, pela divisão sucessiva. Para o cálculo do MDC de 2 números, existe um dispositivo extremamente rápido e econômico. Trata-se do algarismo de Euclides. O algarismo de Euclides utiliza um símbolo muito conhecido, parecido com o jogo da velha. Neste exemplo, colocaremos no meio desse símbolo os números dos quais queremos encontrar os divisores, sempre colocando o maior na frente e o menor após. No primeiro exemplo, queremos encontrar os divisores de 30 e de 12. Nesse caso, fazemos a divisão de 30 dividido por 12. A resposta 2, colocamos acima do número 12. E o resto, aquilo que sobra, no meio após o 12. Observe que ele está sinalizado aí de vermelho. Agora faremos 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2, resto 0. Então, nessa carreirinha do meio aí, o último número é que corresponde ao meu maior divisor comum. No caso, o maior divisor comum entre 30 e 12 é o 6. No outro exemplo, eu quero encontrar o maior divisor comum entre 160 e 64. Fazendo a divisão, eu vou encontrar 2 como resposta e 32 como resto. O resto eu coloco sempre após os números que eu estou dividindo. E continuo fazendo a divisão. Só que dessa vez eu faço 64 dividido por 32. A resposta eu coloco acima, que vai dar 2, e o resto 0. Como 32 foi o último algarismo a ser escrito nessa coluna do meio, ele vai ser o maior divisor comum entre 160 e 64. No outro exemplo, nós queremos encontrar o maior divisor comum entre 44 e 12. Fazendo a divisão, 44 dividido por 12, vamos encontrar 3 e resto 8. O 8 como resto eu coloco na coluna do meio. E continuo dividindo, só que dessa vez eu vou fazer 12 dividido por 8. 12 dividido por 8 vai dar 1 e resto 4. Coloco o 4 ainda na coluna do meio. E continuo minha divisão.
8 dividido por 4 vai dar 2 e o resto 0. Sendo 4 o último algarismo a ser escrito no meio, ele vai ser o maior divisor comum entre 44 e 12. Veja agora como encontramos o MDC através da decomposição simultânea ou a decomposição em fatores primos. Decomposição simultânea é o caminho mais rápido para encontrar o MDC entre dois números, conhecida também como fatoração. Diferentemente do que fizemos no anterior, vamos decompor ao mesmo tempo os números para os quais desejamos calcular o MDC. Após a fatoração, a decomposição, nós temos que observar quais foram os números primos, o divisor, que dividiu ao mesmo tempo os dois números. No caso, no primeiro exemplo, nós temos 24 e 16 foram divididos por 2 ao mesmo tempo, 12 e 8 também dividiu por 2, 6 e 4 também dividiu por 2. Os outros números não nos satisfazem porque eles não dividem os outros ao mesmo tempo. Então, nesse caso, podemos pegar os 3 primeiros números que estão em vermelho, que foram divisores comuns aos dois ao mesmo tempo, e vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então, o maior divisor comum entre 24 e 16 é o 8. Já no segundo exemplo, nós temos 360 e 288. Como fator comum, nós temos o 2. Embaixo também nós temos o divisor 2 como um fator comum aos 2. Embaixo também nós temos repetindo 2. Depois nós só teremos em comum o divisor 3. Ele vai ser divisor comum a 45 e 9 e também vai ser o divisor comum a 15 e 3. Pegando esses números que foram comuns aos dois algarismos ao mesmo tempo, nós faremos a multiplicação. Então, ficaria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 7, 3, 72. Já no terceiro exemplo, nós temos 352 e 416. Nós temos como divisor comum entre eles dois, o 2. Embaixo, 176 e 208. Também tem fator comum a eles, que é o 2. 88 e 104 também possuem um fator comum, que é o 2. 44 e 52 também possuem o 2 como divisor comum. 22 e 26 também possuem o 2 como divisor comum. Os outros números não nos satisfazem porque ele não é comum aos dois algarismos ao mesmo tempo. Então, aí nós temos nessa sequência 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32.